Gurizada, boa noite de novo. Alguns já deviam estar na outra sala ali comigo, então a gente vai seguir aqui a nossa segunda noite. Lembrando que amanhã tem de novo, 9 da manhã, 19 horas de novo. Então, tenho a honra aqui de apresentar um amigo, um parceiro, um cara que tive a honra de trabalhar com ele. Um egresso aqui da faculdade, né? Já de longa data, o cara que está vindo para cá sempre que possível, que apoia os eventos. Tem um canal no YouTube aí para ajudar a nossa área, depois ele vai passar, não vou fazer a propaganda, deixa com ele. Estava aí apoiando a nossa hackathon, eu e o Frederico participamos, não lembro se mais alguém que participou. Então, por favor, com o nosso tema de insegurança da internet, por favor, Diego Costa. Primeiramente, boa noite a todos. Como fui apresentado, sou o Diego Costa, eu sou o criador, digamos assim, do canal Projeto Root no YouTube e em qualquer local. Hoje o tema é mais um bate-papo, não é um assunto muito técnico, mas ele é muito necessário. Então, quando se fala em segurança da informação, muitas vezes as pessoas acham que a gente vai falar aqui sobre como colocar determinada regra no file. Isso é importante, sim, mas não só isso. Muito antes disso, a gente tem que ter uma conscientização de segurança da informação. Então, o intuito dessa palestra para vocês hoje é só que vocês tenham em mente esse pensamento crítico em relação à segurança da informação. Tá? Então, acredito que eu já fui apresentado, mas só para retomar, então, eu tenho a especialização em segurança da informação pela faculdade do Senac de Porto Alegre e fiz aqui na faculdade do Senac de Pelotas o curso de redes de computadores. Sou o criador, então, do canal Projeto Root no YouTube e também trabalho como analista de segurança da informação. Tá? Então, antes de começar a falar propriamente do assunto sobre segurança, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês. Essa imagem ela vai ser mostrada em duas ocasiões. A primeira é agora, onde eu estou mostrando para vocês aqui. Não tem segredo nenhum na imagem, tá? Vocês podem ver que existe uma pessoa posicionada lá para fazer uma selfie, uma foto, um drone tirando uma foto dela. E a pergunta que eu irei fazer é: esta pessoa, ela está num local seguro? Se vocês olharem a foto, imaginarem vocês ali, ou um parente de vocês, vocês queiram dar um empurrãozinho, né, de repente, vocês estão num local seguro ali? Talvez não, talvez sim. Então, esse exercício é o seguinte: quem quiser, não é obrigatório, tem um QR Code aí que vai levar vocês para uma URL, um formulário no Google, onde ele vai ter essa mesma imagem e essa pergunta que eu falei para vocês. Qual é o intuito desse QR Code? É com que vocês vão responder pelo conhecimento de vocês, pela vivência de vocês. Se vocês, olhando aquela imagem, acham que ela está num local seguro em relação à segurança da informação. Imaginem que ali é como se fosse a internet ao redor e a pessoa está ali em contato com o mundo virtual, digamos assim, para ficar bem entendido. Tá? Então, no pensamento de vocês, ela está num local seguro? Aquela pessoa, se ao invés de montanhas tivessem ali informações, ela estaria num local seguro? Então só tem assim, não talvez. Então, agora sim eu vou entrar diretamente ao ponto. Então, insegurança na internet. Eu usei, digamos assim, um erro ali para abordar o assunto. Né? Então eu coloquei entre parênteses in, porque in é entrada, né? E segurança todos nós deveríamos ter na internet. Então, essa imagem aí, caso vocês não reconheçam, talvez alguns que já me conhecem vão reconhecer que sou eu ali, usando aquela máscara, né, que todo gordinho ali, né, ele aparece aqui nas laterais, tu consegue ver, né? Então sou eu, com meus óculos, eu acho que a coisa que daria para reconhecer seria os óculos. E ali, mais ou menos, o contexto que nós vivemos hoje. Então, o que eu faço na internet? Quem está lá? Quais os riscos de uma navegação descuidada? A empresa que trabalho pode sofrer danos com o meu descuido e posso mudar esse cenário? Então, essas perguntinhas é que eu gostaria que vocês, a partir desse momento, vamos botar assim, que parassem um minutinho ou dois, talvez até mais, para pensar no ambiente de trabalho, em casa, e vocês vão ver que
várias situações que eu vou mostrar para vocês agora são comuns no meio onde vocês estão trabalhando, ou até mesmo na residência de vocês. Essa aqui é uma imagem bem interessante, minha casa, sua casa. Por que eu peguei essa imagem? Porque são todas as casas, se vocês pegarem ali o projeto da casa, ela é igual. Todas as casas são basicamente a mesma casa. Agora, eu pergunto para vocês, essa senhora e essa menina que está aqui, tem o direito de acessar aquela casa lá? Ela poderia simplesmente entrar naquela casa? Acho que não, né? Ela deveria ter pelo menos a permissão. E quando se fala em permissão na área de segurança, se lida com o quê? Permissões de acesso. E a permissão de acesso ela é dada primeiramente por uma credencial que não deixa de ser uma senha. Então, olha a analogia que eu estou usando para mostrar para vocês questões de segurança da informática, da informação ligadas ao nosso ambiente do dia a dia. A gente entra na nossa casa. Eu não gostaria de chegar na minha casa e ter outra pessoa estranha lá dentro. Né? Não gostaria. Mesmo que fosse essa senhora, essa menina que não parece estar armada nem nada, não me parece que vai causar algum problema na minha residência, mas não tem permissão. Da mesma maneira as outras, das demais. Né? Então, essa aí é a analogia que eu gostaria de passar para vocês, que não é porque uma casa é igual que todos temos permissões de acesso. E é claro que por estar numa faculdade de tecnologia hoje, eu parto do pressuposto que todos vocês saibam como a internet funciona, pelo menos a parte superficial da internet, digamos assim. Então, geralmente é utilizada para quê? Para fazer compras, para estudar, enfim, para pesquisar sobre qualquer coisa, né, uma dúvida ou até mesmo uma compra de um equipamento, de uma residência, de uma viagem. Bom, esse é o uso que deveria ser o uso padrão da internet. Mas nem tudo são flores. Apenas 4%, aqui ficou bem fraquinho, tá, na imagem, mas ali aquele primeiro número que está lá no cantinho é 4%. Apenas 4% da internet é o que a gente chama de surface web, ou seja, aquela camada mais superficial, que são serviços como Facebook, Google, Gmail, os serviços que nós estamos acostumados a utilizar, Netflix, enfim, qualquer serviço que nós utilizamos, eles estão naqueles 4%. E olha que 4% grande, porque a quantidade de serviços que tem dia após dia, em números que vão crescendo. E essa imagem também, ela não é uma imagem, né, uma imagem que nunca vai ser mudada. A cada 6 meses, 1 ano, essa imagem aqui pode mudar sim. A cada 1 semana, talvez. Outros 90% aí são conhecidos como Deep Web, que ficou bem conhecido aí na internet, através dos anônimos ou de algumas invasões que tiveram na internet. E geralmente aí documentos legais. Então, a mídia muitas vezes utiliza os termos incorretos, e agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Documentos de governos, estudos científicos, né, reportagens, matérias, registros acadêmicos, financeiros. Isso aí não é ilegal. Então, quando tu olha na mídia, hackers da Deep Web, hackers podem estar na Surface Web, na Deep Web, ou, mais provável ainda, na Dark Web. Esse sim seria o cenário típico de hackers que, na verdade, eu considero crackers, porque hackers são outras coisas, são pessoas que têm um conhecimento absurdo em tecnologias, ou enfim, mas o cracker não. O cracker ele já tem, o status quo dele já é mais na questão de destruição, de perturbação, de roubo, vazamento. Então, o cracker sim seria o lado negro da força, tá? Já na Dark Web, então é possível encontrar materiais referentes a drogas, navegação anônima, eu vou comentar bem rápido sobre isso, e coisas ilegais, né? Então, acho que a grande maioria do público aqui já sabe o que é considerado ilegal, então não preciso entrar aqui. Mas essa navegação anônima, tem um ditado que diz que não é anônimo, não existe anonimato na internet, né? Não existe. Você não consegue de forma anônima fazer uma conexão, porque muito se utiliza, eu utilizo Tor, eu uso vários proxies, sim, mas na tua casa, como é que tu chega no Tor?
Em algum momento tu consegue acessar esse sistema através de proxy e tu consegue então ter um certo anonimato, mas existe como rastrear esse semi-anonimato. Então eu considero que não existe um anonimato, tu pode te ocultar até certo limite. Daquele limite em diante é possível sim te rastrear, por N motivos, tá? Então, nesse cenário, perigos na navegação, já que eu estou falando já dos perigos, geralmente é associado os perigos de navegação a invasão de computadores e dispositivos informáticos. Isso seria o mais tranquilo. Teu computador foi invadido e o cidadão lá que invadiu foi lá e, por exemplo, apagou os teus dados. Tu perdeu os teus dados. Mas enquanto tu perdeu os teus dados, beleza, tranquilo. Tu foi o maior prejudicado. Só que perdas e vazamento de dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são aqueles dados que podem prejudicar a você ou outrem, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um relatório da minha empresa dentro do meu computador e somente eu tenho esse relatório, não existe uma cópia de segurança, não existe uma cópia no meu Gmail, não existe cópia em lugar nenhum. Meu computador é invadido, eu perco as minhas músicas, das quais eu não deveria nem ter mais no computador, eu perco as minhas fotos de viagens que eu fiz com a família, mas eu perco o relatório da empresa. E aí sim, são dados sensíveis, porque enquanto é uma imagem de uma viagem tua, da família, tudo bem, talvez tu não tenha condições de voltar naquele local, mas o relatório da empresa, por um erro teu, por uma falha tua, a tua empresa pode sim ser prejudicada. Então aí entra nos dados sensíveis. Então tudo aquilo que tem uma criticidade tem que ser levado em consideração a questão da segurança. Extorsão e golpes hoje em dia são comuns. Tu vê na notícia que o empresário foi sequestrado, sofreu um sequestro relâmpago e as pessoas queriam o HD externo dele, ou queriam acesso à empresa dele, ou queriam que ele dissesse a senha do e-mail dele. Isso acontece. Golpes, quando a gente fala em golpes, a gente pensa simplesmente no fato de alguém nos roubar, né, através de uma compra online, por exemplo. Não deixa de ser um golpe. Mas golpes do tipo, aquela tia de vocês que manda o WhatsApp para vocês dizendo: olha aqui, fulaninho, ganhei uma promoção do Boticário, passa lá e pega para mim. Isso é um golpe. Nitidamente é um golpe e é fácil de detectar, muito simples de detectar. É claro que eu não quero cobrar da minha tia aquele conhecimento que eu obtive ao longo de muitos anos de estudo, mas é fácil de detectar isso aí. Eu vou mostrar para vocês num print que aconteceu comigo, não foi print tirado da internet, foi comigo, e eu detectei em 1 segundo. Chegou a mensagem, já detectei o problema. Bom, fake news, isso é a notícia do momento. Tivemos uma eleição recheada de fake news. Não convém dizer lados, não importa o lado que veio o fake news, mas o fake news sim obteve um sucesso muito grande dentro do cenário político. Não só no cenário político, como no cenário de empresas. Empresas podem ser afetadas diretamente com notícias falsas. Vocês imaginem uma campanha de fake news falando que a Petrobras agora é uma empresa que faliu. A empresa que está lá trabalhando, que já sofreu vários problemas políticos, está em todos os jornais, já teve problemas em todos os aspectos, e aí alguém com algum tipo de notícia fala isso, as ações caem. Então a empresa é sim prejudicada por uma fake news. E isso eu estou comentando apenas um aspecto do fake news. Existem diversas pessoas que podem estar em perigo. Houve já pessoas que foram lesadas, né, que tiveram problemas físicos, que foram agredidas por fake news. Teve um caso aqui no Brasil de uma moça que foi espancada na rua porque espalharam a notícia num grupo do condomínio que ela tinha sequestrado uma criança e abusava.
Quando a moça foi na padaria, foi no mercado, espancaram ela. Então, o perigo de uma notícia falsa. Então, e essas notícias falsas é tão engraçado que as pessoas veem que é falso e vão lá, a primeira coisa que fazem é compartilhar. É incrível isso. Aproveitamento e uso de informações privilegiadas. Esse aqui é um caso que a gente faz meio que padrão. Acredito até que a gente é criado com esse defeito e não é, eu gosto de explicar de uma maneira bem simples, tá? Mas não é ruim fazer isso. Mas, ao mesmo ponto, é prejudicial à área da segurança da informação. Quando tu faz um aproveitamento e uso de informações privilegiadas, é bem simples identificar isso aí. Quando tu está trabalhando na tua empresa, e aí tu escuta lá o pessoal, pô, cara, tô com uma vaga aqui no encontro profissional. Aí tu, meu primo tá lá em casa coçando. Ô meu, te levanta a cama aí, vai lá, cara, estão precisando de emprego lá, estão precisando de funcionário lá. Indicação, o QI. Isso é o uso de informação privilegiada, porque tu como funcionário da empresa, tu sabe que estão precisando de gente. E é óbvio que tu não vai querer o mal para um parente teu, tu vai querer indicar ele. Mas o processo de indicação em alguns níveis, em algumas áreas, é muito prejudicial. Por quê? A pessoa pode ser muito bem intencionada, pode ser um cara trabalhador, não estou dando demérito nenhum para a pessoa, mas ela não tem a qualificação necessária para estar lá. Ou ela não tem um treinamento adequado. Por exemplo, a pessoa é super gente boa, faz tudo, mas ela sabe da vida de todos os funcionários da empresa. Isso é uma falha de segurança. Não estou aqui para falar e julgar a moral de ninguém, mas eu estou falando só da parte de segurança da informação. Porque aquela pessoa vai dizer, tu sabia que o vigilante lá, ele tem uma moça que ele namora aqui, os dois podem ir para a rua, dependendo da política da empresa, os dois podem ir para a rua. Fora que essa pessoa que obtém essa informação de dentro da empresa, ela pode estar numa padaria, pode estar no... Isso já aconteceu comigo, tá? Isso também já aconteceu comigo. Eu estava no transporte coletivo e a pessoa no telefone, não, eu falei pro fulano, não, manda um relatório, tá no meu e-mail, pega aí o e-mail, é fulano@gmail e a senha, no ônibus, transporte coletivo. Se eu sou mal intencionado, no meu 3G eu faço o que eu quiser. E as pessoas fazem isso no padrão, sabe, no instinto de querer ajudar. Então o uso de informação privilegiada é nesse sentido, junta duas coisas, é tu saber de uma informação e usar ela como vazamento de informação ou de repente alguém queria usar o teu e-mail corporativo também, né? Muitas pessoas acabam utilizando o e-mail corporativo para mandar e-mail pessoal, fiz uma compra lá no Mercado Livre no e-mail da minha empresa. Não dá, né, gente? Isso aí é impossível de usar. Prejuízos inestimáveis ao afetado. E aí o afetado, aqui eu gostaria de dizer que o afetado geralmente quem é afetado nesses vazamentos é uma empresa. A não ser que eu lide com muitas informações sensíveis, como pessoa física, mas geralmente quem é afetado é uma empresa. Só que eu sou um funcionário de uma empresa e eu posso levar esse prejuízo para dentro dessa empresa. Então, esses são os principais perigos. Eu poderia ficar 3, 4 horas falando dos perigos, tá? Mas todo mundo sabe disso aí. Eu não estou falando nada novo para vocês. Se eu falar para vocês que você sabia, você não pode dizer a senha de vocês para qualquer pessoa ou para outra pessoa. Claro que eu sei, a senha é minha. Muitos dividem senha, né? Então, hoje nós deveríamos saber, né, que empresas como Facebook, Google, Microsoft, Yahoo e outras fazem bilhões de dólares em lucro com nossos perfis de navegação, nossas orientações religiosas, políticas, sexual, ideológicas, nossas compras online e offline. Por que o offline? Porque quando eu vou numa farmácia ou no mercado, primeira pergunta quando eu vou pagar, nota fiscal. Isso é uma forma de capturar informações de vocês inconscientemente, por um benefício que muitas vezes não é nem explícito qual é o benefício que é dado, mas a primeira pergunta que é feita para vocês não é crédito, débito ou dinheiro, é nota fiscal. Então já começa ali a coleta de informações, porque o mercado, farmácia ou a padaria da esquina tem um banco de dados. Então esse banco de dados pode ser de algum modo comercializado. Então,
Nossas localizações, como check-in, mapas e marcações. Também, quem aqui não vai fica no hotel, final de semana, e dá-lhe o check-in no hotel? O que eu estou fazendo? Estou informando para as pessoas que estão no meu ciclo de amizades nas redes sociais que eu estou fora da minha casa. Isso abre o precedente para quê? Para ser assaltado a minha residência. Isso é apenas um aspecto. E o que isso tem a ver com a segurança da informação? Tudo. Porque no momento que tu compartilha algo teu, pessoal, privado, numa rede social, está ligado à segurança da informação também. Tá? E aí, para dar continuidade, é interessante que as pessoas não conseguem compreender como isso acontece. Então, como isso é possível? Com apenas o maior ativo que você tem. E todos aqui têm isso aí. Né? Famosa piadinha, você tem dados em casa? Sim, tenho vários. Eu tenho, a minha mãe tem, até meu cachorro tem dados. Quando ele vai no pet, não faz um cadastro dele lá, então, o meu cachorro tem dados. Então, mas eu, né, como eu costumo dizer, mas como se eu não, será que não? Você não curte, compartilha, não comenta. Os próprios comentários é uma forma de fomentar e vazar informações, porque muitas vezes tu não curte nem compartilha, mas tu vai lá na foto do teu amigo, comenta, pô, baita final de semana, churrasco na beira da praia. Onde tu estava dizendo que tu estava mesmo no final de semana? Na beira da praia. Tu não precisou fazer o check-in, tu precisou comentar. Então, isso são características quando um invasor ou uma pessoa que quer extrair informações começa a utilizar redes sociais. Eu vou, em certo momento, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, exatamente nesse formato. Tá? Muitas vezes, mas isso é coisa de cinema, não acontece, é impossível acontecer, eu me cuido. Sim, o cara que não tem um celular, não tem nada, não tem uma rede social, não tem nada, ele vai na farmácia, ele é traqueado, ou seja, tem o tracking dele, onde ele passou para chegar na farmácia. Por quê? Porque tem muita câmera de segurança por aí, não tem? Então o cara pode ser um exilado, se ele passar pela rua ele vai ser traqueado, né? Ele vai ter ali o tracking da onde ele passou. E aqui chegou o print que eu falei para vocês, né? Isso aí aconteceu comigo. Eu estava chegando num restaurante para jantar com a minha esposa, né? Então eu botei lá, não, comigo não, né? A pessoa que não acredita que isso pode acontecer. Eu recebi um SMS do telefone 61, tá ali o número, Banco Brasil Senhas e conta bloqueada. Tem uma URL. E aí, qual é a alternativa para sair desse golpe? Porque eu fui vítima. Tá? Se eu recebi um SMS, significa que alguém tem o número do meu celular. Ele não sabe que é o Diego. Ele não sabe que existe. Ele está no tiro para todos os lados. Ele está mandando. Ele comprou uma lista de número telefônico e está mandando SMS. Hoje está muito barato fazer esse tipo de serviço. Menos de 1 centavo por mensagem. Às vezes tem empresas que disparam 100 mil SMS por 1 centavo. Tá? Então o que acontece? Aqui, a alternativa para não cair em golpe é não responder. Porque tem muito estressadinho que, não sou bobo, rapaz, não vou cair nesse golpe. Bom, primeiro, tu já caiu porque tu recebeu. Segundo, tu confirmou que tu existe. Terceiro, essa pessoa já sabe que aquele telefone está ativo, porque se eu não respondo, no máximo no software vai dizer que foi enviado, ele não vai ter a resposta. Muitas vezes esses serviços são atrelados a alguns números ocultos, 27002, nesse caso não, porque está ali, 619, isso aqui de algum presídio, ou de alguma empresa que trabalha com SMS marketing, que ou esqueceu de ocultar o seu ID, ou está usando simplesmente o seu próprio telefone disparando SMS. Tá? O certo aqui seria ou utilizar um software para bloquear números desconhecidos, eu não tenho conhecido no código de área 61, então bloqueei aquela região, não quero receber nada de lá. Ou simplesmente não responder. No momento que tu botou lá, aí meu amigo, não sou o fulano, ou mandou para o número errado, a minha mãe faz isso muitas vezes. E toda vez que eu explico para ela, e ela, me esqueci. Dessa vez, na próxima eu me lembrei, na próxima vez ela faz a mesma coisa. Ela responde, não, eu não sou a fulana. Tu está alimentando um banco de dados, porque eles não sabem quem são as pessoas que eles enviam no SMS. Eles estão dando tiro no escuro.
e eles começam a coletar, e quando eu falo eles, são várias empresas, muitas vezes não é uma só, porque nós temos muitos metadados, e essas empresas trabalham com pequenas frações desses metadados. Então, eu tenho um número, um código de área, com o número de um celular, e eu disparo uma mensagem aleatória, e espero uma resposta. Se a pessoa só botou um ponto, ou ok, ou não é eu, e respondeu, lá no banco de dados dessa pessoa, dessa empresa, vai ter assim, olha, esse número está ativo, pois respondeu. Então eles já sabem que tal número de tal localidade é um número ativo que uma pessoa humana usa aquele aparelho. Como vamos trabalhar para saber quem é? Liga, oi, aqui é da Oi, estou uma promoção aqui, não sei o quê, queria falar com o João. Não, não tem nem o João, é a Maria. Beleza, coletou a informação de quem era. Ou muitas vezes, não conheço nenhuma Maria. Ah, a senhora não sabe aí quem é na família, quer um plano da... Ah, o Joãozinho ele quer. Aí aponta para o Joãozinho começa a receber ligação. Então muitas vezes é difícil de compreender todo o esquema que está por trás desses golpes. Isso aconteceu comigo. Né? Como eu comentei ali no início, né? Eu vou até voltar aqui. Ó, aqui eu comento aqui que vivemos um mundo pós-Edward Snowden, que é um carinha que ficou bem conhecido desde 2015, mais ou menos, 2014 para 2015 já começou a aparecer muito na mídia, tá? E muitas pessoas ainda não sabem quem é ele. O Edward Snowden, ele citou vários esquemas de vazamento de informações, entre eles da Dilma e da Petrobras. Então, vejam só, como que uma pessoa que é ligada à área de segurança, que era ligada à área técnica, que não morava no Brasil, que não estava no Brasil, que não tinha nenhuma ligação com o Brasil, tinham informações, obteve informações em 2013 da Dilma, troca de e-mails, tweets, enfim, tudo isso com o que eu acabei de explicar para vocês em outras plataformas, não só por SMS, mas por e-mail marketing, por golpes, por senhas fracas. Então tudo isso daí foi possível através desses sistemas todos. Mas ele é um traidor ou um patriota? Muitos consideram ele um traidor, porque ele não vazou só do Brasil. Acho que o Brasil foi 1% ou 2%. Ele vazou principalmente do seu país, né? Dos Estados Unidos. Muitos consideram ele um traidor. Como é que ele vai vazar informações lá da Hillary Clinton, do próprio Obama? Então ele é considerado traidor. Outros já dizem que é um patriota porque ele, né, jogou a M no ventilador, como se diz. Ele expôs todo mundo. Mas eu não vou discutir se ele é ou não. O que é importante nesse cenário, nesse momento, é entender que com a chegada das informações dele, as coisas começaram a mudar no cenário político brasileiro. Tanto que houveram aí algumas leis que prevêem esse tipo de crime. Como, por exemplo, a lei da Carolina Dickmann, que é a primeira lei nesse segmento, tá? Mas ela é pessimamente escrita, ela está cheia de problemas, assim como qualquer lei brasileira tem problemas, mas ela é muito ruim o entendimento, porque eles consideram invasão a qualquer dispositivo telemático. O que é um dispositivo telemático? Não sei se veio de português de Portugal ou escreveram errado, né? Então faltou até um entendimento, né? Porque pode ser informático, pode ser da informática, da tecnologia. Então tem várias brechas dessa lei, mas enfim, ela pelo menos começou a existir. Houveram melhorias e ela prevê que se tu levares um computador, só apenas um exemplo dessa lei, que é bem interessante ler, mesmo com todos os defeitos. Se tu levar um computador para formatar, né, numa empresa, e essa empresa subitamente fizer cópia dos teus dados, o famoso backup, tu pode processar a empresa. Isso é um erro na lei, porque a lei deveria proteger a empresa, né? Ela é prestadora de serviço também. Então, ou seja, a lei ela está tão mal escrita que ela diz que se a pessoa fizer um backup num terceiro, é considerado uma invasão. Mesmo com a ciência da pessoa, porque a pessoa pode não entender o que é um backup. Então tem todas essas questões que têm que ser bem definidas, até mesmo na prestação de serviço.
Então, a Lei Carolina Dickmann é uma lei interessante. Outra é o Marco Civil da Internet, também que é meio que uma regulamentação das normas dentro da internet, que prevê um pouco melhor essa questão de invasão. Então, é considerado alguns tópicos de, por exemplo, fazer negação de serviço, que é considerado uma perturbação, que está perturbando uma empresa. A empresa não está perdendo informações, mas ela está deixando de existir no mundo virtual porque alguém está fazendo DOS lá no servidor Apache da empresa. Então ela não é lesada monetariamente, mas ao mesmo tempo sim. Porque se ela é um e-commerce, por exemplo, ela não consegue vender, mas se ela é a página de um político que está fazendo propaganda, pouco importa, vai ficar fora do ar. Então tem alguns detalhes que aí vão modificar se é um crime ou não. E agora, recentemente, está sendo discutido a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Aí sim é interessante, porque quando eu sou um prestador de serviço, por exemplo, eu tenho um site, eu tenho um e-commerce, e esse e-commerce está hospedado na AWS, que é uma empresa americana. E os data centers, na grande maioria, não estão no Brasil. Então a GDPR, ela prevê que tu tem que te cercar que os teus dados não vão estar fora do teu território nacional. Então tem outras limitações quanto à prestação de serviço, mas é interessante porque ela não está em vigor ainda, ela recém agora foi aprovada, estão ainda em fase de homologação dessa norma, mas isso aí já está acontecendo quando tu tem serviços, por exemplo, na União Europeia. Se tem um servidor na Amazon e ele está na Alemanha ou em outro local que é regido pela GDPR, tu tem que, então, te certificar que os dados estejam íntegros e não saiam daquele data center. Então, gera um transtorno inicial para uma empresa, mas é a questão de ligação com a segurança da informação e dá até propriedade intelectual, no caso, né? Dependendo do negócio da empresa. Bom, outras questões de segurança da informação, cursos de treinamentos e eventos. Dificilmente na época anterior ao Snowden se tinha essas questões mais ligadas à segurança. Bastava tu ter um antivírus no computador e a frase era: mantenha o seu antivírus sempre atualizado. Bastava isso. Hoje em dia não. Tu tem que estar se atualizando, fazendo cursos, procurando especializações, procurando um mestrado. Se tu quer estudar segurança da informação, volta para o nível acadêmico. É importante tirar certificações, sim, mas o mundo acadêmico acaba te proporcionando uma visão mais ampla, não só uma certificação de uma tecnologia específica. Entendimento das normas da família ISO, isso é bem importante. Quando uma empresa precisa dar uma qualificação, principalmente na qualidade de serviço, na gestão de tecnologia, ela aplica muito as normas da família 27000. Então, se vocês forem ver, a família 27000, inicialmente ela vai da 27000 a 27007, onde a mais importante seria a 27002, porque a 27000 ela só vai dizer como as normas funcionam, e a 27002 ela vai dizer exatamente como a tua empresa tem que alinhar. Por exemplo, acesso de funcionários à empresa. Então, tu tem toda uma norma que vai dizer que o RH tem que estar diretamente ligado com a parte de TI, porque o RH vai fazer a homologação do novo funcionário. Vai assinar a carteira, blá, 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 vai dar os credenciais de acesso, crachá, sei lá, biometria. Mas quem é que gera a biometria? É a TI. Quem é que cadastra o ID lá no crachá? É a TI. Então a TI tem que estar diretamente ligada com o RH. Caso não esteja, o que acontece? Bota aí no fulano lá e depois eu faço. Então começa a quebrar esses pequenos elementos da segurança da informação. Então quem tem curiosidade, quem gosta de lei, pega aí a família 27000 e lê e tenta aplicar na empresa. Já adianto para vocês, não é fácil aplicar numa empresa, não é um status quo padrão e dificilmente um gestor vai aceitar de primeiro a integração da 27000, porque vai mudar completamente a gestão da empresa. Basicamente, o gestor, o dono da empresa e a TI vão estar na mesma linha. O que o gestor alinhar aqui, a TI tem que fazer. O que a TI fizer aqui, o gestor tem que aceitar. Se um dos dois desalinhar, vai por água abaixo. Então, a implementação da 27002.
Elaboração de políticas de segurança que está diretamente ligada à família ISO, que é o famoso PSI, onde tu vai limitar os acessos, tu vai dizer o que cada coisa vai fazer. Por exemplo, o funcionário, ele só vai ter acesso a esse recurso, ele não vai poder imprimir, por exemplo. Então isso está dentro da política de segurança da informação. Não vai poder usar um pendrive, ou vai poder usar tal dispositivo em tal momento. Então tudo isso aí é previsto dentro da PSI. E também a PCN, que é também o plano de continuidade do negócio, que é uma característica de quem implementa essas normas, é o seguinte: quando um banco de dados deu problema, perdeu o backup, quanto tempo vai levar o Joãozinho para recuperar esse backup? Então tem que estar estabelecido no cronômetro. Ó, o backup leva 5 minutos para restaurar e a pessoa responsável é o Beltrano, é o fulaninho lá. Por que isso é importante? Porque o gestor, se estiver alinhado com a TI, ele vai saber quem é o fulano, que muitas vezes o gestor não conhece o departamento de TI, e ele vai saber que existe uma pessoa responsável se uma aplicação parar, ou se cair um link de internet, ou se cair uma VPN, ou até mesmo tiver um incidente mais grave. Então isso é bem importante para ter esse alinhamento todo. Tá? Isso vai aumentar muito a questão da segurança da informação. Então, como eu comentei dos serviços, né, da questão de implementação, as pessoas acabam falando que, mas olha, no Brasil, né, estamos no Brasil e não seremos afetados por tais eventuais problemas de vazamento ou até mesmo a falta de uma lei, né, como a GDPR. Mas, olhando por esse mapa, considerando ali o Brasil e a empresa de vocês dentro do Brasil, eu não consigo, em hipótese alguma, dizer que o Brasil é um produtor de tecnologia, ele é um consumidor de tecnologia, porque todos os cabos vão para os Estados Unidos, de todos os locais, né? Muitas pessoas, não, mas aquele lá vai para lá, mas onde está o maior nível de concentração de cabos de fibra? Isso daí é as fibras óticas. Se vocês pegarem mapas, no Google mesmo, botar mapa de fibra ótica no Brasil, RNP, vocês vão ver que a Rede Nacional de Pesquisa, ela trafega aqui embaixo, mas vai lá para cima, lá para os Estados Unidos. Então, tem muitas fibras óticas que são de uso exclusivo, como por exemplo a RNP é para estudo, a do Google apenas serviços do Google, a da Amazon também, serviços da Amazon. Então, cada empresa, cada fornecedor acaba colocando a sua malha de fibra ótica e determina o que pode passar ou não por ali. Quando tu acessa da tua residência, pouco importa o site que tu vai acessar, tu vai chegar no destino. Para isso servem os roteamentos na área de rede. Mas, se eu estou no Brasil, aqui eu tenho um print um pouquinho maior, eu estou no Brasil e eu tenho um serviço, uma empresa, uma pequena empresa, e ela está conectada, um sistema está conectado, mesmo que o servidor esteja na minha casa, eu sou dependente do link de internet internacional. Em algum momento, um serviço vai precisar, mesmo que seja local, a não ser que tu faça uma rede local que ninguém mais no mundo inteiro, só aquele ambiente ali vai acessar. Isso é o que? A intranet da empresa de vocês. Quando vocês ouvirem falar, aqui na empresa nós temos intranet. Por que intranet? Porque ninguém de fora consegue acessar. Tirando esse cenário, ela está ligada ao mundo externo também. Então, por isso que geralmente se utiliza muito na área de TI o termo intranet, extranet. Então, é bem comum isso acontecer. E aí eu digo para vocês, qual desses serviços está operando no Brasil? Quem aqui tem uma conta nessas redes aqui? Então, LinkedIn, o Facebook, YouTube, Twitter, todas as redes sociais que são os 4% lá da nossa Surface Web. E aí eu pergunto para vocês, alguns senhores tiveram que pagar para ter acesso na rede? Alguém pagou aqui? Pagou? Perguntinha que vale chopp. Alguém pagou ou não? Vamos lá. Pagou? Hã? Para ter a net, para a própria... Pô, ganhasse chopp de novo, cara. Tá aqui, ó. Tem certeza que é só a net que tu paga? Agora eu vou fazer uma perguntinha bem interessante. Quem aqui nunca foi num shopping e teve lá o Wi-Fi com check-in? Faz lá o check-in e tem acesso ao Wi-Fi. Qual é o uso daquele... Mas olha só, mesmo quem não faça, vou falar uma parte bem técnica interessante, bem interessante. Tu foi no shopping, tu não fez check-in, tu nem conectou no Wi-Fi do shopping.
pois o shopping sabe que tu está lá. Porque o Wi-Fi, para funcionar, ele tem que disparar uma requisição para o roteador mais próximo dele. Sabe para que serve isso? Para aparecer o nome da rede Wi-Fi no teu celular ou no teu dispositivo. Então, ou seja, tu manda essa requisição e ele volta para ti. Olha, o nome do Wi-Fi é Shopping Center não sei de onde. O shopping já sabe que tu está lá. Isso chama-se mapa de calor. Inclusive o shopping utiliza essa informação para saber qual corredor tem mais fluxo de pessoas. E aí eles conseguem, por exemplo, pega um grande shopping, eles conseguem fazer uma promoção num setor onde não tem tanta gente para espalhar as pessoas dentro do shopping. Ou concentrar, dependendo da estratégia, concentrar as pessoas, por exemplo, vai ter uma música ao vivo, eles querem levar o público para lá. O que eles fazem? Eles veem qual o local que tem mais pessoas e tentam empurrar essas pessoas para lá com promoções, com aquelas... Já aconteceu comigo de eu estar passeando no shopping com a minha esposa em Porto Alegre e uma pessoa me ofereceu, olha aqui, ó, tem na loja aí uma promoção, ganhei um vídeo agora. Está me empurrando para aquele local. Inconscientemente tu vai, mas tu chega lá, tu olha só, tem uma banda tocando ali, aí tem lá o Comes e Bebes lá, o que tu faz? Tu assiste a banda, tu come, tu gasta e tu gera recurso para o shopping. Então são coisas inconscientes que quando a gente vai no status quo padrão, a gente nem entende isso aí, nem passa pela nossa cabeça. Mas é assim que realmente funciona. Tem uma tecnologia chamada Beacon, que é um dispositivo Wi-Fi, parece um chaveiro. Eles colocam no shopping e fazem um mapa de calor. Isso aí é bem interessante. Ele nada mais é do que um hotspot que está ligado num outro hotspot, que seria um AP, um access point, né? Que distribui um sinal Wi-Fi com o nome da loja, com aquelas, principalmente as promoções, ganhe 10 minutos online, da Oi, geralmente da Oi, da NET tem isso. Veja um videozinho aqui e ganhe 30 minutos online. Então são coisas que a gente inconscientemente acaba aceitando e nem se dando conta que a gente paga assim com os nossos dados. No momento que a operadora ou quem está fornecendo isso aí sabe que tu está lá, ela consegue te oferecer uma propaganda por e-mail. Ela consegue mandar um spam com uma promoção, ou com um plano, alguma coisa assim. Isso é bem comum. Mas até agora eu falei só de coisas que vocês podem pensar assim, tá, mas o que eu posso fazer então? Então, primeira coisa para aumentar a segurança na internet, no modo geral, pesquisar sobre fontes antes de clicar. Então, antes mesmo de eu clicar em um link, eu tenho que fazer uma pesquisa básica ali no Google, pode ser. Nunca clique no link para saber o que é. Faça uma pesquisa. O que eu recebi agora, golpe, por exemplo. Minha mãe recebeu uns cartõezinhos de Natal dos pintores que pintam com as mãos não, com as mãos não, com os pés e a boca. E eu falei, mãe, não tenho certeza se é golpe. Há probabilidade de quase 90% de ser. O que tu faz? Cartões de Natal, pintores, golpe, palavras-chave. Tinha 8 ou 9 reclamações no Reclame Aqui de pessoas que foram cobradas indevidamente porque tinha um boleto que autorizava, e isso não estava escrito em lugar nenhum, a gente pesquisou na internet para descobrir isso aí. Quando tu pagava aquele boleto que era R$ 34,50, autorizava débito em conta na tua conta todos os meses. Então, por uma boa ação, aquilo ali ativava um gatilho que era através do banco que todos os meses subsequentes iria vir R$ 34,50. Então, aí está a pegadinha, aí está o golpe. De fato, podem ser pinturas que foram feitas por artistas desse segmento, com pessoas que têm deficiência, que é ótimas pinturas, mas isso pode sim ser um golpe, e muitas vezes é um golpe que a pessoa mesma autorizou ser extorquida, digamos assim. Então, senhas, né? Então ali a questão de trocar suas senhas com frequência. Uma coisa que eu aprendi é que uma senha, depois de um certo tempo de uso, ela é descartável. Porque uma vez que tu utilize uma senha, vou dizer uma senha que eu não uso, tá? Que é a senha 1, 2, 3, 4, 5. Usei essa senha, tá? Ah, eu quero trocar, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquele banco de dados que tinha a minha senha 1, 2, 3, 4, 5 pode ter sido copiado, roubado ou vazado, e aí seria muito mais simples para um desenvolvedor fazer o seguinte: vê para mim qual foi a última senha que ele botou, 1 mais 1, 6. Se a senha, acredito aqui que na sala tem bastante desenvolvedores,
Se eu pego um script lá, qualquer linguagem, e boto o seguinte, conta quantos caracteres tem, adiciona mais um no final e testa, para nova senha. Se o cara botou de 1 a 5, qual é o próximo caractere? 6. E mesmo que não seja 6, o cara, meu é A no final, então tá. Chega no quinto caractere que eu já sei e começa a fazer bruta força dali. Testa A, B, C, D, a partir dali. Então tu já dá o caminho 90% do invasor chegar na tua senha. Então nunca usem senhas repetidas, nem senhas modificadas. Sempre senhas novas. Se era 1, 2, 3, 4, 5, botem lá 9, 0, 8, 7. Estou dando exemplos que não se deve usar, mas só para vocês entenderem que se a senha tem caracteres iguais, mudem completamente. Isso é uma questão que aumenta muito a segurança. Além do fato de que senhas não são compartilháveis, né? Não preciso nem dizer que eu não preciso dizer a minha senha para minha esposa, para os meus cachorros, periquitos, enfim. Tá? E se existe uma norma ou política, siga, porque afinal se ela foi entregue, né? Se ela foi realizada, se ela foi feita, entregue para ti ou lida para ti, é porque existe um propósito para te precaver ou para precaver a empresa em dada circunstância. Tá? Um item bem interessante aqui é sobre o cadeado verde, que é muito utilizado na mídia, que sites com cadeado verde são seguros. Fica a minha pergunta para vocês, que são desenvolvedores, eu acredito, a grande maioria aqui. Se não tiver, beleza, vou explicar detalhadamente. Se eu pegar o cadeado verde, que é essa imagem aí, recortar só o cadeadinho, sem o HTTPS, tá, gente? E colocar como ícone do site, a pessoa não vai dizer assim, olha, deu na mídia que tinha cadeado verde, aqui tem. A pessoa acha que está segura. Porque o ícone do site pode ser uma imagem qualquer, eu poderia botar um cadeado verde. E com facilidade eu enganaria a minha tia do WhatsApp. Com muita facilidade. Eu digo até mais que enganaria pessoas da área de tecnologia. Porque passa despercebido muitas vezes. Por quê? Porque quem é que abre um site e faz isso? Quem é que vai lá inspecionar se realmente o certificado, que seria o cadeado, é realmente de quem tu está abrindo? Dificilmente. Talvez algum desenvolvedor vai testar ali para saber se está o HTTPS, se está com SSL strict, se está tudo certinho. Mas tu não vai pegar uma tia lá do WhatsApp, a tia vê se tem cadeado verde, ela vai explorar para saber no navegador se existe o cadeado verde, se foi realmente o Google, que é o site que ela abriu, que está lá na assinatura da empresa certificadora. Então é difícil esse nível de detalhamento na hora de verificar. É mais fácil ela olhar um ícone, tem cadeado verde, tá bom. Tá? Então, como eu falei um pouco de senhas, né, já que senhas são difíceis de decorar, no projeto Root eu criei um vídeo, disponibilizei um vídeo onde eu mostro a utilização de um software chamado KeePass, que é um software que ele gerencia senhas seguras e ele é um software também que consegue te gerar senhas seguras, não só criar um banco de dados com senhas, ele também gera senhas. Então tu podes escolher ali o tipo de senha que tu quer. Eu quero senha com 50 caracteres e ele vai gerar caracteres aleatórios no software com algoritmos matemáticos seguros. Então ele vai te dizer qual o método de criptografia que tu quer utilizar, tu escolhe ainda. Então tu pode elevar muito, é claro que quanto mais elevado a segurança, maior vai ser a senha, por isso o software tem que ser utilizado, porque senão tu vai ter que escrever num papel, que é a primeira coisa que não se deve fazer com senhas, ou imprimir, que é a segunda coisa que não deve se fazer com senhas. E a terceira coisa é um cenário bem típico que eu já vi acontecer numa empresa que eu trabalhei, que a pessoa tinha dificuldade de decorar a senha dela, escrevia no post-it e colava do lado do monitor. Então é bem típico esse cenário também em empresas. As pessoas colocam embaixo do teclado, no monitor, a sua senha. Isso é bem típico e é bem perigoso. Caso, por exemplo, uma foto de uma reunião da ONU e aí tiraram a foto lá do embaixador e a foto tinha tipo assim o Wi-Fi do negócio. A senha do Wi-Fi da Copa, a senha da Copa, das Olimpíadas, se eu não me engano, também vazou assim. Então é muito comum esse tipo de situação, porque passa despercebido. A minha senha que eu não vou esquecer. E uma coisa, além de gerenciar senhas seguras, isso aqui é muito útil e muito importante, usar o duplo fator. Todos os serviços atuais têm duplo fator de autenticação, que é o famoso SMS que tu recebe,
ou é uma ligação, dependendo do tipo de serviço. Eu acho que a Amazon ainda faz isso, que tu coloca a tua senha e eles te ligam, fazem um callback para ti e te dão por telefone o número que tu tem que digitar ali. Eu não sei se mudou, mas até algum tempo atrás eu utilizava assim. O Google, para computadores de uso público, que eles notam que tem um grande número de acesso de pessoas diferentes, eles obrigam a utilizar em 2 fatores. Então, existem vários softwares que auxiliam vocês. Eu vou mostrar aqui, mas já que eu falei em empresa, né, na minha empresa tem um TXT que é muito comum também acontecer, um documento de texto na área de trabalho do Joãozinho, que o Joãozinho tem que ficar copiando via rede para a máquina de todo mundo, todos os dias de manhã. Ou pior, salva e manda por e-mail, Dropbox, pendrive, disquete, sei lá, CD, WhatsApp. Boa, muito bom, não tinha me lembrado nessa ocasião. A gente já passou por isso. É bem assim, isso é um cenário típico, mas muitas vezes passa despercebido na questão de segurança. E mesmo que dentro de uma empresa, como eu comentei, a senha é pessoal intransferível. Pode chegar o diretor da empresa, eu quero a tua senha, não dou, estás demitido, demite, não dou. O que o diretor da empresa pode fazer? Ele pode solicitar reset de senha. Ele não pode te obrigar a dar a tua senha para ele. Jamais. Porque tem uma lei que te protege quanto a isso. Tem uma lei, tem uma norma dizendo que não pode, porque senha é dado sensível e tu não pode expor o teu dado sensível. Porque vamos supor, tu trabalha numa empresa que tu colocou, tu tem algum problema de lembrar senhas, e tu colocou uma senha de um site específico que tu te lembra. Tu não é obrigado a dizer a senha daquele site. Mesmo que tu está dentro de uma empresa, tu tem que seguir as normas, tu podes informar lá para o teu gestor, olha, tu sabes que a senha é pessoal intransferível, e eu sei que eu estou acessando o sistema corporativo e eu sei que aqui eu devo satisfação à empresa. Se tu quiseres, eu autorizo o reset da minha senha. Eu não vou te informar a minha senha que eu utilizo. Autoriza o reset da senha, mas não autoriza informar a senha. Isso aí a lei te protege, inclusive até na CLT. Tá? Tem coisas que a CLT protege muito mais e a gente nem sabe. Como eu comentei, softwares, então, o primeiro que eu recomendo utilizar é o Google Out, mas eu não gosto muito dele. Tá? Eu vou dizer por quê. Ele é um software que tu instala no celular e ele vai gerar caracteres aleatórios aqui, tá? Na telinha dele. Esses caracteres, eles vão alterando a cada 30 segundos. Então, quando tu digitar a tua senha lá no site do Facebook, vamos supor, aí ele vai te perguntar, digite o código de verificação. Aí tu vai abrir o software e digitar aquilo ali, aquele númerozinho que aparece lá. A cada 30 segundos ele vai renovar. Então, isso é o duplo fator de autenticação. Por que eu não gosto desse Google Out? Porque ele não permite fazer algo que esse aqui permite, ó, o Alt. O Alt permite eu fazer um backup. Olha a vantagem que o Alt dá. O Alt é um software que tu instala no celular e no computador. E eu, por exemplo, instalei no meu celular, fui roubado ou tive um acidente, meu celular quebrou, não tenho acesso mais a ele. Como é que eu acesso as minhas contas se eu tiver tudo cadastrado no Google Alt? Não consigo. Ele não faz backup. Logo no Alt, sim, eu consigo, porque eu vou ter um backup na minha máquina, no meu computador, no meu notebook, e eu consigo acessar novamente as minhas contas. Então, se tivesse que dar um conselho para vocês e uma recomendação, seria utilizar esse software aqui, que ele é um software bem intuitivo, simples de usar e permite fazer o backup das suas contas. Hã? Roubar o teu? Novo? Note? Ah, sim, tu pode fazer, tu vai instalar onde tu quiser ele. Ele vai ter os teus... Não tem problema, tu pode ir no software e cancelar, tu vai fazer, ele faz quando tu gera isso aqui, ele gera números de perigo, digamos assim, números que tu pode acessar mesmo que tu não tenha acesso ao teu dispositivo, tá? O grande problema é, se tu não guardar aqueles códigos, eles não geram os mesmos. Quando tu clicar de novo ali, ele vai gerar uma nova tabela e tu não vai conseguir acessar nunca mais. Só que nesse caso, tu foi roubado tanto o celular quanto o teu notebook ao mesmo tempo e o backup estava no Note, tu vai em outro computador, instalar o software, botar a tua conta e alterar a tua senha de autenticação.
vai alterar ela ali. Esse hashing que ele vai criar, ele vai passar a desconsiderar os outros dispositivos e tu pode remover os dispositivos ali. Quando o invasor lá que roubou pegar o aparelho e usar ele, os números que vão aparecer ali não vão validar mais. Isso é uma cópia de segurança realmente. Eu já tive casos, não fui roubado nem perdi, mas eu por engano formatei meu computador, o disco que estava o software. E aí eu, putz, agora perdi tudo. Aí fui no notebook da minha esposa, instalei o software, me autentiquei no software, tu cria uma conta ali, e ele te pede um PIN direitinho, tu vai lá, coloca e ele busca todas as tuas informações. Tá? Então é um software muito mais seguro do que o Google Out, tá? Que é um software que funciona tão bem quanto, mas não te dá a opção de backup. Talvez futuramente a Google implemente isso aí, porque é uma mão na roda, com certeza. Tá? Então, atualmente eu tenho utilizado esse daqui, que é o que me garante mais segurança. Até agora, eu já estou quase acabando, tá, gente? Mas esse intuito é falar um pouco mais dos aspectos da segurança mesmo, não muito técnico, tá? Mas tudo é resolvido com senha? Não, nem um pouco. Se eu tiver uma senha super segura, garante que eu não vá ser invadido? Não. Só que a preocupação com uma senha, tá, de tu ter uma senha segura, já eleva muito a segurança. E isso já reduz drasticamente uma tentativa de invasão. Porque se uma pessoa, eu vou considerar aqui o famoso hacker, tá? Se um hacker quiser atacar uma pessoa e ele vai ficar perdendo meses em cima de uma única pessoa, aquela pessoa tem que ser muito valiosa para ele. Tem que ter ser um dono de uma empresa multinacional e ele vai despender de tempo eterno para tentar invadir aquela pessoa. Porque a maioria das pessoas que tentam invadir, elas usam o seguinte script de vida: tenta até um certo tempo, não deu, passa para o próximo. Porque existem muitas pessoas que caem em golpe. Então é muito mais fácil eles, esse aqui está seguro, vamos para o próximo, do que eles ficarem, não, vou lá. Aí quando vê a dona Joana, que é empregada doméstica, que o filho criou uma senha desse tamanho, nunca usou um cartão de banco, nunca usou nada. Não que as empregadas não devam usar, tá? Mas eu estou dando uma suposição, tá? De uma situação de uma pessoa que não trata com informação sensível, ela usa o telefone para se comunicar com parentes e familiares. Mas quando pega uma pessoa que é diretora de uma multinacional que usa uma senha fraca, olha o perigo que isso pode trazer. Então, já que eu falei a questão de hacker e cracker, tá? Então, os tipos mais comuns de ataques hoje são esses aqui, os mais comuns. Eu botei ali o menos relevante em primeiro, vírus. Computador pegou vírus, antigamente era um caos. Computador com vírus, meu Deus, não sei o quê. Hoje em dia o computador com vírus tu continua usando. Passa um ano com o vírus lá, o aviso do Avast, do Avira, do não sei o que, apitando lá, uma ameaça foi detectada. Tu tá lá, escutando música do Spotify, do Netflix, do YouTube, escambau, mandando e-mail, tu nem dá bola mais para vírus. Então, golpes bem comum, principalmente na questão de cartão de crédito, golpes online de sites falsos, promoções falsas, phishing, que são páginas que são modificadas para fazer pescaria, né? O phishing nada mais é do que uma pescaria de informações. Então, o cara replica uma página de um banco com a intenção de quem acessar aquela página preencha os dados da conta. Com isso, ele tem a senha e as credenciais para acessar a conta da pessoa. Malware, que é bem conhecido aí atualmente. Malware é um software que ele é criado com o intuito de bagunçar, digamos assim. Ele tem diversos fins, na verdade, o malware. Ele pode ser um software que simplesmente vai te apresentar uma tela e tu vai achar que teu computador travou, assim como ele pode coletar informações da tua máquina, tá? Ou até mesmo transformar ela num zumbi. Não faz nada, não apaga nada, mas toda vez que eu quiser usar um computador de alguém para fazer uma invasão, eu uso a máquina do vizinho. Bota a culpa nele, é mais fácil. Se a polícia rastrear, vai chegar na casa do meu vizinho, não na minha. Então isso é uma técnica bem utilizada. Ransomware, isso ficou bem comum, principalmente nos hospitais. Ransomware nada mais é do que um sequestro de dados, então é feito um software para ele bloquear, criptografar o teu disco inteiro com algum tipo de algoritmo geralmente desconhecido, ou apenas que quem realizou conhece, para poder descriptografar. Muitas vezes as pessoas caem no golpe do golpe, que é primeiro ser contaminado com ransomware e depois fazer o pagamento
pelo resgate. Se um parente de vocês é sequestrado, vamos botar assim, vocês obviamente vão falar, vamos pagar o resgate, vocês querem o parente de vocês, mas vocês vão acionar a polícia, vocês vão querer a lei ao lado de vocês, mesmo que vocês tenham dinheiro eterno, vocês querem pagar o resgate, mas o que garante que o parente vai voltar não vai ser o pagamento. Tu não tem como ter certeza que o pagamento vai fazer a pessoa sequestrada voltar. Tu tem a fé e a esperança, mas tu não tem a certeza. E assim o ransom funciona. As pessoas têm muito mais fé e esperança que pagando vai ter os dados do que de fato isso acontecer. Tá? Não tem como ter certeza. Tu pode pegar um ransom, que é o que aconteceu em muitas ocasiões, das pessoas pagarem e não terem os dados de volta. Pagavam milhões e não tinham os dados. Tá? Outro golpe bem comum no WhatsApp, que é o wishing, que é a mesma coisa que o phishing, só que é para o WhatsApp. É a famosa propaganda do Boticário e por aí vai. E vulnerabilidades em sistemas ou hardwares. Né? Hoje em dia é bem simples de um hardware ser projetado para um determinado fim e ele, por uma questão de mercado, por uma questão de gosto, se tornar outro tipo de hardware. Um exemplo são fechaduras inteligentes. Quem nunca viu aqui fechaduras de porta inteligente, smart, fechadura, blá blá blá, tem várias marcas que estão fazendo isso aí. O que acontece? A fechadura é para ser segura, os caras botam um dispositivo informático na porta. É muito bonitinho, é caro, mas é insegura, por vários fatores. NFC, Wi-Fi, Bluetooth. Então vários fatores tornam ela insegura. Então é complicado tu colocar atualmente, talvez aí daqui a uns anos isso melhore esse cenário, mas atualmente é complicado. Então as vulnerabilidades em sistemas é quando sai, por exemplo, o que a gente costuma dizer que é a vulnerabilidade do dia zero, que é uma vulnerabilidade onde um software não é conhecido mundialmente, aquela vulnerabilidade, somente o atacante consegue explorar aquela vulnerabilidade. Então isso é muito comum, principalmente com o WannaCry, que foi o que varreu a internet aí, que é o seguinte, ninguém sabia, teoricamente, ninguém sabia que existia aquilo, mas a dona Microsoft sabia, meses, tá? Como não ia impactar porque ninguém sabia, um hacker foi lá e invadiu e ferrou todo mundo aí. Então isso é uma característica de uma vulnerabilidade do dia zero, ou né, zero day. Alguns ataques pela internet, agora mais é print para a gente encaminhar para o final mesmo, tá, gente? Então, como os golpistas ganham dinheiro com fraudes em WhatsApp, ó. Então os golpistas estavam utilizando o WhatsApp para fazer golpes pela internet, isso aí é bem comum, tá? Aqui, mais de 185 mil roteadores da TP-Link estão sujeitos a vulnerabilidades. TP-Link é a marca que mais está na casa de vocês. Talvez não tenha a TP-Link, mas aí, tá, aqui também é da TP-Link, ó. TP-Link libera lista de roteadores afetados por falha no Wi-Fi com WPA2. E o WPA2 era tido como o mais alto nível de segurança nas redes sem fio. Não é mais. Mas aí você diz, não, mas eu não uso TP-Link, é uma porcaria. Então tá, criminosos usaram falha em roteadores da D-Link para roubar dados bancários. Então mais uma notícia aí. A maioria dessas notícias são de 2018, tá, gente? Não é notícia de 10 anos atrás. Tem uma ou duas que é de 2013 e 2016. Mas o resto tudo é 2018. 280 mil roteadores foram invadidos para minerar criptomoeda, a maioria no Brasil. Quem não conhece infraestrutura, vou apresentar para vocês aqui. Isso aqui é um roteador. E de uma fornecedora que é muito conhecida no Brasil, que é a Microchip, que é uma fornecedora de equipamentos, de provedores principalmente. Então, geralmente quem tem provedor compra equipamentos dessa marca, porque são realmente muito bons. Só que imagine 280 mil roteadores no Brasil que foram invadidos para fazer mineração de criptomoeda. Até aí tudo bem, o cara está minerando o Bitcoin lá, está ficando rico às suas custas. Mas será que era só isso que ele estava fazendo? Será que ele não estava verificando que tu estavas acessando? Não tem como saber. Então não tem como ter essa certeza. Essa aqui é um pouco mais antiga, mas olhem só, brecha vaza da web, imagens gravadas por sistema de segurança. Um fabricante, nada contra, mas é um fabricante, o famoso Xing Ling, né, que é aquele fabricante mais barato, né, da China, e tinha um problema no software dele e disponibilizava as imagens na internet, porque ele tinha
o firmware dele, que é o software, tinha uma vulnerabilidade que fazia a conexão com os servidores da China dos caras, os caras sabiam o que estava transmitindo, coletavam as informações e vazavam na internet. São coisas que a gente tem que estar ligado, gente. Olha só, alguns ataques na internet também para Smart TVs de alto risco de invasão. Eu possuo, não sei se é exatamente essa TV, e como a TV ela tem esse problema no firmware, ela permitia eu simplesmente fazer modificações no microfone, no alto-falante, e ele transformava então a minha TV numa espécie de sensor. Então se eu estivesse conversando com a minha esposa dentro de casa sobre qualquer coisa, qualquer conteúdo, a TV ia lá e capturava aquela informação e eu conseguia analisar através de softwares de análise de rede que essa informação era coletada e passava pela internet. Ou seja, eu falava para ela lá, vamos fazer uma viagem no final de semana para Cancún. Notícia de e-mail de promoções de viagem para Cancún. Que realmente essas TVs, elas têm esse problema, não só da Samsung, tá, gente? Eu testei numa LG, também tem o mesmo problema. Porque eles utilizam um negócio que é para fazer a análise de gostos da população, um famoso, né? Então eles utilizam algumas tecnologias para coletar essas informações. E é interessante ver que não só equipamentos, televisões, mas geladeiras estão conectadas na internet. Hoje a gente comenta muito em relação à internet das coisas. Então esse tipo de equipamento conectado na internet ou numa rede, ele acaba propiciando aí esses tipos de ataques, né? Ó, também outra questão também TVs, essas Smart TV, essas TV Box, né, que pega todos os canais. Eu sou muito contra a questão de utilizar essas TV Box ou como é que eles chamam, Toconsat e tal. Eu também. Tá? Por questões legais, tá? Por questões legais, tem muitas pessoas que vendem acesso, mas muitas vezes não se dão conta que ela não está prejudicando só, como eu tive pessoas que me falaram, mas as operadoras cobram R$200, cara, beleza, cara, tu tem alternativas online, pagas, oficiais. O grande problema é que tu não está simplesmente permitindo o acesso à TV a cabo, de graça. Lembrem dos dados, vocês pagam pela Toconsat, eu paguei a antena, tá ligada na internet. Ela não tá ligada na internet, não, né? Tá ligada. E ela não pode coletar informações tuas? Pode. Então esse é o preço. Ela tá na mesma rede da tua casa, no mesmo Wi-Fi que tu tá falando com o teu chefe, tá o teu equipamento que pode te espionar. E tu não tem respaldo do que aquele aparelho faz. Porque se ele já está utilizando um sistema ilegal, pirata, o que tu pode esperar disso? Vulnerabilidades no Uconnect permite hackers controlarem carro da Fiat, Jeep e Chrysler. Então o cara estava andando na rua e simplesmente acionava o freio do carro dele por uma vulnerabilidade de dia zero, tá? Ou zero day. Netshoes ligará para 2 milhões de clientes afetados por vazamento de dados. Imaginem o custo que a Netshoes teve, tá? Porque alguém vazou um banco de dados. O custo, talvez, o cara vai ter que ligar para 2 milhões de pessoas. O custo é a ligação, funcionários, e como que tu vai garantir que isso nunca mais vai acontecer? Porque a empresa pode ser processada. Vazou as minhas informações. Que informações minhas vocês têm? Não sei. A empresa lá pode dizer, eu não sei o que vazou teu. Eu não posso garantir exatamente o que vazou. Então, geralmente, essas empresas acabam fazendo essas ligações no intuito de, calma, gente, não processem a nossa empresa, a gente está com os olhos ligados aqui, mas o custo é muito elevado. Boa Vista SCPC apura possível vazamento de dados de milhões de brasileiros. Então, a SCPC é uma empresa que trabalha em conjunto com a SPC, entre outras. Então, eles têm toda a base de dados dos clientes devedores e dos não devedores. Então, vazou dados de todo mundo. Ali eles estão dizendo que apuram possíveis falhas. Saiu uma nota agora, semana retrasada, dizendo que eles viram que não vazou dados. Eu não confio na matéria. Não confiei na informação que foi passada. Porque é muita informação, reúne informações como CPF, e-mail, endereço histórico financeiro dos brasileiros. É muita informação.
Então tem muito dinheiro envolvido. Né? Facebook obriga 90 milhões de usuários a fazerem login novo após a invasão. Isso aconteceu recentemente. Muitas pessoas foram desconectadas do Facebook e não sabiam nem o porquê. Porque alguém invadiu através daquela opção de como ver, como ficou o meu perfil, uma coisa assim. Tem ali a opção ver como, era isso aí a vulnerabilidade. Então aqui eu frisei que a empresa não confirma vazamento de dados, será? Não tem como ter certeza se realmente vazou as informações. Se ela obrigou 90 milhões de pessoas a desconectarem, que pelo menos houve uma desconfiança muito alta para poderem fazer isso aí como medida de segurança. Porque o vazamento era através dos cookies, então lá eles tinham que desconectar todo mundo para gerar uma nova chave lá de autenticação. Os tipos mais comuns de invasões, o SQL Injection ainda é um tipo mais comum de invasão, sem as fracas, keyloggers, vulnerabilidades, é mais ou menos um resumo do que eu acabei de comentar aqui com vocês. E essa questão de engenharia social é justamente o levantamento de dados sobre as pessoas. Só para exemplificar para vocês, o ataque que eu comentei é o Man the Middle, que geralmente é esse que é o aplicado nos golpes, ou seja, existe o servidor do banco, o teu telefone e o cara que fica escutando no meio. Basicamente o ataque é dessa maneira aí. Tá? Então é feito isso aí em vários cenários. Ao invés de tu trafegar a informação do teu aparelho para o banco, um cenário do tipo do smartphone, vamos supor que está construindo a tua senha, o teu saldo, tu vai passar a informação pelo atacante primeiro. Como forma de prevenção nesses casos de equipamentos do tipo TP-Link, eu fiz um vídeo onde eu fiz a alteração do firmware, que é o software, trocando o firmware original, que vem da TP-Link, por um projeto open source, que é o OpenWRT, e também conhecido como LED, que é Linux embarcado para dispositivos pequenos. Então, aí você pode pensar, mas eu estava trocando o original. Sim, troquei, porque o original, a última atualização dele é de 2015. Então ele está muito tempo desatualizado. Se a empresa não é capaz de manter o meu dispositivo atualizado, eu pulo fora do software dela. Então eu atualizei ele para um software open source, até porque eu consigo fazer uma auditoria caso venha a ter problemas. Cultura de segurança da informação. Esse aqui é o ponto que eu gostaria que vocês levassem da palestra. Senhas sempre seguras, seguir as políticas de segurança, sempre estar atento às notícias, manter uma documentação não TXT, por favor, vocês podem utilizar algumas ferramentas para documentação de senhas e acessos, participar, promover de eventos de segurança da informação, ter a TI, porque muitas vezes mesmo a pessoa sendo da área de TI, ela acaba não tendo a TI como uma aliada, né? Parece que estamos sempre em guerra. Ser um usuário de tecnologia proativo no que diz respeito às ameaças, ou seja, viu uma notícia ou viu uma publicação de alguma coisa que pode ser considerada uma invasão, coleta informações, vai atrás daquilo ali. Não acha também que é fake news, mas também não sai bloqueando tudo na empresa, fazendo um horror lá, fazendo terrorismo com os funcionários, mas tem que dar uma importância naquela situação. Sempre manter todo e qualquer sistema atualizado, não somente o antivírus. Né? E aí eu pergunto para vocês, internet das coisas chegando aí de vento em popa, com essa relação de segurança da informação, nós estamos, será que, preparados para isso aí tudo? Com cada vez mais smartwatch, smart não sei o que, tudo conectado? Eu acho que não. Né? Até pouco tempo atrás, os Bluetooth de carros, eles não tinham PIN, não tinha senha, habilitava o Bluetooth conectável. Então é bem inseguro essas questões aí. Então algumas indicações para a gente realmente finalizar aí, eu vou deixar aí Sem Lugar para Se Esconder, que é a história aí do Edward Snowden. É bem interessante esse livro, é uma leitura bem simples e rápida de se fazer. Eu que não gosto de ler livros assim, eu achei maravilhosa a leitura. Eu prefiro aquela leitura técnica mesmo, mas o livro é bem interessante. Livros também sobre o Mitnick, que é um dos maiores hackers conhecido mundialmente. Então, ele tem 2 livros, tem mais, mas esses são os melhorzinhos, que é a Arte de Enganar e a Arte de Invadir. Eu gostaria também de recomendar um podcast que eu sou muito grato ao pessoal do Segurança Legal. E é um podcast, para quem não conhece podcast, é áudio. Então tu escuta aquele áudio e é bem interessante. Eles tratam justamente dos aspectos da segurança da informação e direito da tecnologia.
Um episódio que eu gostaria de salientar do podcast Segurança Legal é o uso de dados por farmácia, que entra exatamente naquela questão da coleta de nota fiscal, aquelas coisas todas que eu comento com você, CPF na nota. Um filme que é bem interessante é o Jogo da Imitação, que fala principalmente da criptografia, né, no Alan Turing. É bem interessante o filme, quem não assistiu acho que ainda tem no Netflix. Séries, Mr. Robot aí que fez grande sucesso e Black Mirror também, são duas séries aí que retratam um pouco o aspecto da segurança da informação e também o cotidiano das pessoas ligadas à tecnologia, né? A parte de vazamento, de oversharing, que é considerado, né, o compartilhamento excessivo e muitas vezes até doentio o compartilhamento. E aí eu volto àquela foto de imagem lá, né, para vocês, parando agora, depois de todos esses alardes que eu mostrei para vocês, será que essa pessoa está num local seguro agora? Muitos vão dizer. Não tem problema. O interessante, ó, tá, quem quiser responder novamente está aqui, é outro link, tá? Então o importante é que vocês criem esse pensamento crítico de o que está fazendo dentro de uma empresa ou dentro da própria residência pode afetar diretamente a carreira de vocês, a carreira de pessoas que estão próximas de vocês, até mesmo a empresa que vocês trabalham. Então esse é o pensamento crítico. Então, para finalizar, então, deixo perguntas. Se vocês não tiverem perguntas agora, podem me fazer nas redes sociais aí, já que eu falei em redes sociais, ou em todas elas, acredito eu, senão nasceu mais uma hoje. Mas tem um site, projetoRoot.com.br, o e-mail é diegocosta@projetoRoot.com.br, e eu tenho uma wiki onde eu documento todos os materiais que eu disponibilizo no canal. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Perguntas, pessoal, antes das palmas, dá de ferreira lá também, tá bom, roteadores, aquele Linux para roteadores, ele é só no TP-Link ou funciona TP-Link, Abraço, qualquer outro? Eles mantêm uma tabela, uma lista de todos os dispositivos que eles são compatíveis. Pode ser que não tenha ali, mas existem outros softwares open source para roteadores. O que eu utilizo é o OpenWRT porque é compatível com o meu, mas em alguns modelos que eu já tive, eu utilizei o DDWRT, que é um outro software open source para roteadores também. Existem outros também, tá? Mas são os dois. Isso, exatamente. Tu vai nessa tabela, ele tem lá router board list, aí tu busca lá TP-Link ou D-Link, Intelbras, ele vai listar quais os modelos que eles têm disponível. Uma coisa que é muito importante é ver qual é a versão do hardware. Isso aí tem que ter ciência disso aí. Se botar uma versão errada, vai parar o teu equipamento. Vai dar problema aí, no caso, se não gostar, dá para reverter, puxar do original e volta. Dá para retornar o original, dá sim. Perguntas mais, pessoal? Por favor. Aquela foto falando do boleto ali que ia dar por mês, né? Se a pessoa aceita, deixa de ser um crime? É e não é, porque assim, ó, vai muito da questão, tu tem direito a ser, digamos, a lei te protege em certas situações, porque não é do teu entendimento como funciona exatamente aquele boleto. Tu achou que era uma única vez, mas tu não leu as entrelinhas, ou tu não foi buscar informações e acabou sendo cobrado todos os meses. Tu podes pedir o cancelamento e ressarcimento disso aí, a lei te assegura isso. É quase um estelionato, na verdade. Exatamente. A coisa do clique da gente disse, o cara também pegou o porque ele clicou no botão porque quis, tá? Ele não está ciente do que está acontecendo, tu escolhe informação para exatamente. O cartão da renda, A Riachuelo para. Acho que é CCIA também. Tem tudo melhor, cara. Mais perguntas, pessoal? Pode fazer. Eu uso o Hotmail, tá? O Hotmail vem na especificação lá, você está no hardware ou formato do lixo. Sim. Sabe que funciona? Sabe alguma coisa? Sim, funciona, mas não funciona efetivo. Porque aquilo ali é baseado em filtro de conteúdo. Quando uma informação bate no servidor, tá? Um e-mail bate no servidor lá, e várias pessoas recebem exatamente o mesmo e-mail, ele classifica como spam. Mas, por exemplo, se eu crio um spam na minha máquina, se eu crio um e-mail para te invadir, ele nunca foi disparado para outra pessoa. Tu acaba, o teu servidor lá, o teu e-mail, não acaba associando a esse porque ele foi diretamente para ti. Principalmente se eu utilizo algum tipo de serviço como o da Amazon, que tem a certificação do Gmail. Banco e
Serasa, ou até Detran, a multa de São Paulo. O golpe do boleto, o boleto é o único país que existe boleto é o Brasil. E é o golpe mais utilizado na internet. Então você tem como. Sim. Até na área de TI, clientes meus tinham um domínio lá cadastrado, os hackers mandavam um boleto com todo o logo do registro BR cobrando. É bem comum, do registro BR principalmente. Às vezes ele bota lá registro.brr ou registro sem o.br, as pessoas acabam caindo. Porque ele imita as cores, é exatamente o mesmo layout, e a pessoa acaba por ter um domínio acreditando e acaba pagando. Mais perguntas? Vou fazer rapidão a última aqui, porque é uma dúvida pessoal. Uma dessas duplas validações que a gente tem no aplicativo do Banco do Brasil hoje, pede para usar no teu PC e pede para validar no celular. E, cara, quando tu instala o módulo de segurança deles, eles instalam o ARSOC, que eu acho que é o nome do módulo. Exato. E eu fico puto, desculpa a palavra, que o ARSOC bloqueia eu acessar a máquina virtual do Java. Então, tu já trabalhou com a gente, tu não instala o grid com o ARSOC instalado na tua máquina. Sabe me dizer, tu tem alguma ideia do que os caras fazem isso? O software é fechado, né? É bravo, tem que instalar. Esses dias alguém ia viajar, ia trabalhar de casa, né, com a máquina dele, e não instalava, ninguém ia desligar, fazia tempo, já tinha tirado o ARSOC de lá. E ele estava pedindo para não dar exceção, né? Porque está no projeto no Java, não deu exceção nenhuma, o projeto não acusa eu, não funciona na máquina do colega, na minha não, agora não sei mais o que eu faço, deletei o projeto, planei de novo, fiz tudo que tinha. Cara, vai lá no teu painel de controle, vai lá no teu Windows, por caso, vai lá uma só, deleta aí. Uma coisa da questão O ARSOC, até tu conseguir tirar ele, pelo menos até um tempo atrás, era um parto. Era um parto, ele não sai. Hoje eu utilizo máquina virtual para isso. Ele só dizia assim, a máquina virtual do Java não foi acessada, fica pensando, Java, Mas tem portais do governo federal que tu precisa do ARSOC para tipo, acessar um site normal, assim. Então, tipo, o Ministério do Meio Ambiente tem que cadastrar algumas coisas lá, tu tem que usar o ARSOC no Linux. Sim. Sim. Eu utilizo por máquina virtual. Eu tenho uma máquina virtual só para acesso a banco. Aquela máquina eu uso só para isso. No Windows, pelo menos, se você entrar no modo de segurança, você instala. Eu consigo pelo menos de controle, eu consigo, pelo menos para acessar o Java depois, ele mostra como desinstalar. Eu não estava conseguindo, aí eu fui ver um tutorial de como fazer assim, tinha umas 50 páginas só com mensagem de erro que era padrão, vai parecer. Eu fiquei santo Deus, no formato mais próximo que meia hora queima para outra, né? Então, Diego, muito obrigado. Agora sim. O nosso presentinho aqui o certificado de palestrante e uma lembrancinha aqui pela Muito obrigado. disponibilidade da palestra, excelente palestra. Muito obrigado. Isso está passando,